Você sabia que o funcionamento do seu cérebro pode ser a chave para você ser um líder muito melhor? Pensando nisso, eu preparei uma série especial explorando os principais conceitos de cada capítulo do livro Neurociência para Líderes: Como liderar pessoas e empresas para o sucesso. Ao contrário dos meus outros vídeos de resumo de livros, em que eu resumo o livro todo em um vídeo, dessa vez eu vou fazer um vídeo para cada capítulo, para que vocês realmente assimilem essas noções que vão ser fundamentais para melhorar a sua liderança. No vídeo de hoje, começamos com o capítulo 1, Cérebro Poderoso, Líder Poderoso, em que nós vamos explorar por que o cérebro consome tanta energia, como isso afeta a liderança, como fortalecer a força de vontade como se fosse um músculo, estratégias para pensar de forma mais estratégica e tomar melhores decisões, como os valores ajudam a liderar, como prevenir o burnout e aumentar a sua resiliência. Vamos falar sobre a sobrecarga cognitiva em razão de multitarefas. E no final, eu vou empacotar tudo isso para vocês. E antes da gente começar, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para que você não perca os demais vídeos dessa série e os demais vídeos do canal que ensinam a você a usar melhor o seu cérebro para liderar. Essa é a proposta do canal. E já que nós estamos falando de liderança, deixa aí nos comentários, comenta aí qual é a sua maior dificuldade em liderar pessoas. Eu vou pegar esses comentários e eu vou transformar, quem sabe eles não se transformam em vídeos te ajudando com as suas dificuldades. E sem mais delongas, vamos para o conteúdo. O primeiro item do capítulo é o cérebro como devorador de energia. E por que isso? Apesar de representar apenas 2% da massa corporal, o cérebro consome 20% da energia total que se despende no seu corpo. Isso é muita energia. O cérebro ele consome muito mais energia do que qualquer outro órgão do corpo. Então, saber como ele consome pode fazer um diferencial muito importante na sua liderança. E como assim? Explico. 90% da energia do cérebro é gasta com processos automáticos, como bater do seu coração, respiração, funcionamento dos seus órgãos. Apenas 10% são utilizados com processos conscientes, como planejamento, tomada de decisão, liderança. Então, veja que é uma quantidade, a menor parte da energia. Então, você tem que saber utilizá-la com muita sabedoria para que as funções executivas do seu cérebro, conscientes, elas funcionem, elas trabalhem da melhor forma possível. Por exemplo, você está numa reunião, uma reunião longa, e se você esgotar o seu estoque de energia para processos conscientes, que é a menor parte, você não vai tomar boas decisões, é que o resultado daquela reunião pode ser desastroso. Então, é preciso que você saiba utilizar com sabedoria essa energia que ela é escassa para os processos conscientes. E como fazer isso? O livro ele dá algumas dicas práticas. Vamos a elas. Então, priorize tarefas importantes. Se o cobertor é curto, então você precisa escolher aquilo que você vai se dedicar, vai dedicar a energia do seu cérebro, que tem que ser as coisas mais importantes. Não desperdice energia com tarefas triviais. Uma vez eu fiz um vídeo no meu outro canal de PNL falando que as pessoas, elas, por exemplo, chegam e estão com a energia do cérebro toda carregada e ficam desperdiçando ela em ler e-mails pela manhã. Isso não é bom uso da sua energia. Você tem que priorizar pela manhã as coisas mais importantes, onde você está nas suas melhores condições fisiológicas, nas melhores condições de energia do seu cérebro. Outra coisa que você pode fazer é evitar a sobrecarga cognitiva, ou seja, não desperdiçar energia com decisões triviais. Um exemplo disso é aquele guarda-roupa minimalista do Steve Jobs, que ele só tinha um tipo de camisa, de uma cor, um tipo de calça, e ele não tinha que ficar desperdiçando energia decidindo coisas que não tinham importância. E uma coisa fundamental, faz toda a diferença, é você ter descansos, pausas ao longo do seu dia de trabalho. Essa é uma prática fundamental porque, à medida que a energia do cérebro vai acabando, é como se fosse a bateria. E esses pequenos descansos, eles recuperam a energia do cérebro. Eu tenho um vídeo que fala, aqui tem um artigo da Harvard Business Review, que fala especificamente sobre essa prática fundamental. Eu vou deixar um card aqui em cima, um link na descrição do vídeo, que você pode, quando acabar esse vídeo, dar uma olhada lá e se inteira, porque é uma prática das mais importantes para que você use melhor a energia do seu cérebro. Ah, e uma outra coisa, antes que eu me esqueça, delegue. Você delegar tarefas que não exijam
não sejam personalíssimas sua, que você tem que fazer, é um modo também de você economizar a energia do seu cérebro e usar melhor o tempo. Delegar é uma prática fundamental. O item 2 fala da força de vontade como um músculo. E o que é isso? A gente tem uma ideia errônea de que a força de vontade você tem e você não tem. Não é, ela é como se fosse um estoque. Você vai gastando e ela acaba. Por exemplo, você depois de um dia de trabalho exaustivo, você já percebeu que é difícil resistir a um doce, resistir àquela, por exemplo, aquela comida que você sabe que não deveria, mas aí você fala, eu mereço e tal, e você não consegue, com a força de vontade, evitar? Pois é, porque a sua força de vontade foi esgotada ao longo do dia. Experimentos que, por exemplo, como aquele do marshmallow, que a pessoa, ou a criança, ó, tem que resistir a comer um marshmallow e depois, se ela passou por aquilo ali, mesmo que ela tenha conseguido resistir, no segundo teste fica muito mais difícil dela resistir, é porque a força de vontade é gasta aí. Mas a boa notícia é que é como se fosse um músculo. Você consegue treinar o músculo para que ele tenha mais força e mais resistência. Você também pode aumentar a sua força de vontade. É só fazer uma analogia com o treino muscular, quando você tem repouso e atividade do músculo. Então você pode, com algumas práticas, você pode conseguir fortalecer aí a força de vontade. Uma coisa que você nunca deve ter pensado que fortalece a sua força de vontade é planejar o seu dia e se manter fiel ao seu planejamento. Quando você faz isso, você está fortalecendo aí a sua força de vontade. E aí você aproveita, como eu falei, para planejar suas atividades de maior importância, de maior dispêndio de energia, no início da manhã e não ao final do dia, quando você já estiver cansado. Outra coisa que você pode fazer é criar rotinas. Quando você cria uma rotina, você não tem que ficar decidindo se é naquele horário que você vai fazer uma coisa ou outra, você não gasta energia e, ao manter aquela rotina, é um exercício de determinação de força de vontade. Outra coisa que você pode fazer é treinar pequenas renúncias ao longo do dia. Por exemplo, você dizer não àquele docinho ou àquele lanche que você sabe que faz mal. Pequenas coisas. Você, por exemplo, adiar uma recompensa, uma gratificação. E com essas coisas pequenas, todos os dias, você vai fortalecendo, é como se você fosse fortalecendo aí o músculo da sua força de vontade. O mais importante é você evitar, se chama de esgotamento do ego. O que é isso? É quando o seu cérebro esgota energia e ele começa a retirar a energia das suas funções executivas, das suas funções conscientes, para a sobrevivência, para as suas funções automáticas, funcionamento do seu corpo. Como você faz isso? Você pode, por exemplo, já falei, fazer as pequenas pausas, que isso é fundamental para recarregar a energia do cérebro. Você pode criar um ambiente livre de distrações. Por exemplo, se você colocar o celular do seu lado, ligado e apitando, você vai ter que ter muita força de vontade para não olhar, por vezes, aí as mensagens do seu celular. A tentação é muito grande e aquilo vai esgotar a sua energia, vai exigir muito autocontrole. E uma coisa essencial, dormir bem. Eu já falei, eu acho que eu já falei aqui no vídeo, que pela manhã o seu cérebro está abastecido, ele está cheio de energia e cheio de energia de força de vontade. Então, sono é fundamental. Gente, força de vontade é um recurso estratégico. Você precisa aprender a usar bem e aprender a fortalecer, aumentar essa capacidade de autocontrole. O item 3 trata do pensamento de nível superior, que é isso. É aquele que busca uma visão mais sistêmica, mais ampla, mais profunda, e enquanto que o de nível inferior busca, ou se concentra mais nos detalhes, focar no porquê ao invés de no que e como. O pensamento de nível superior é crucial para líderes porque permite conectar as decisões para objetivos maiores, tomar essas decisões mais estratégicas e manter o foco no longo prazo. Então, ao se deparar com um problema, alguém que está focado no pensamento de nível inferior se pergunta como que eu resolvo isso rápido, e enquanto que alguém que está focado com pensamento de nível superior vai um pouco mais atrás e se pergunta por que que esse problema está ocorrendo, o que permite uma visão, às vezes, com uma visão, um ângulo completamente diferente daquele problema. O pensamento de nível superior reduz o desgaste mental, porque quando você pensa no porquê, ele gasta menos energia do que ficar pensando em detalhes, os detalhes consomem muita energia, ele permite conectar objetivos maiores e ele aumenta a resiliência, porque ele conecta ao propósito. Quando você está conectado a um propósito, né, que comece pelo porquê, você se motiva muito mais e aumenta a sua resiliência.
Tá, mas aí como é que eu desenvolvo esse pensamento de nível superior? Algumas coisas podem te ajudar, como, por exemplo, você separar alguns momentos, algumas horas na semana, para pensar de forma mais estratégica. Principalmente você pode pensar no futuro, pode fazer exercícios de projeções, de foresight, e essas reflexões mais amplas, elas desenvolvem esse pensamento de nível superior. Pergunte por que regularmente, como que eu conecto isso com objetivos maiores. Só essa prática de você estar pensando nisso também vai estimular o pensamento de nível superior. E você pode também criar um ambiente em que estimule essa visão sistêmica, em que você pode, inclusive, fazer isso com as pessoas da sua equipe, estimulando, desenvolvendo nelas esse pensamento mais sistêmico. Em vez de você ter tarefeiros que só são preocupados com aquela tarefa específica, você já vai formando outros líderes com um pensamento mais sistêmico. Usar mapas mentais, você tem algum problema, alguma coisa que você quer desenvolver, você utilizar essa ferramenta de mapa mental também ajuda a você a desenvolver esse pensamento de nível superior. Pensamento superior é como um guia, um farol, uma coisa que vai ajudar você a tomar melhores decisões. O item 4 fala dos valores, de ter valores mais fortes para liderar melhor. Valores são como bússolas que orientam a tomada de decisão. As pessoas agem de acordo com os valores que são importantes para elas. Então, um líder, quando tem valores fortes, aquilo orienta a tomada de decisão, ele não fica expendendo energia em dilemas. Por exemplo, se eu estou numa situação de crise, mas um valor para mim importante é a transparência, eu vou tomar decisões, eu não vou entrar num dilema desgastante, eu vou tomar decisões transparentes e aquilo economiza a energia do meu cérebro. E tem outro detalhe: quando o cérebro, quando esgota a energia, aquela energia para tomada de decisão, o cérebro utiliza os valores para tomada de decisão. Então, se eu não tiver valores, ou se meus valores forem equivocados, eu vou tomar decisões equivocadas. E, de novo, como é que eu desenvolvo esses valores fortes? Eu pergunto a mim mesmo, quais são os valores mais importantes para mim e que devem guiar as minhas decisões? Lista esses valores e você faz um balanço. No final do dia, as suas decisões que você tomou, se forem de acordo com os valores, pense nesses valores, tem uma listinha do lado. Ao tomar decisões, para que você não tome decisões incongruentes, você fale uma coisa e faça outra, como eu vejo acontecer, infelizmente, com muitos líderes, exercite isso. Mantenha suas decisões coerentes com seus valores. Faça esse exercício diário, que aí você vai estar fortalecendo aí os seus valores. Isso vai, consequentemente, tornar a sua liderança uma liderança muito mais efetiva. O item 5, importantíssimo, fala sobre burnout, como evitar o burnout, talvez uma das coisas mais importantes nesse capítulo. E para quem ainda não sabe exatamente o que é burnout, burnout é um estado de esgotamento físico, mental e emocional causado por um estresse crônico e prolongado. Ele afeta não só a capacidade de liderança, mas pode afetar seriamente a saúde da pessoa. Um líder que está com um estresse crônico e um burnout tem dificuldade de tomar decisões, se conectar com a equipe, manter o controle. Isso gera consequências muito ruins para a equipe e de saúde, como eu já falei, para a própria pessoa. Quais são os sinais de alerta? Eu vou ler aqui para vocês os sinais de alerta para que você saiba reconhecê-los. São muito semelhantes à do estresse crônico. São cansaço constante, você não consegue descansar, falta de motivação, irritabilidade, dificuldade de concentração e sensação de sobrecarga. Reconhecer esses sinais logo é fundamental para que você tome medidas e evite essas consequências mais sérias, como eu falei. Tá, aí eu não quero ter burnout. O que que eu faço? Alguma dessas dicas que eu já dei, como por exemplo, você definir prioridades, gerenciar melhor a sua energia, elas previnem burnout. Então você vê que as coisas estão relacionadas. A coisa, por exemplo, que eu falei das micropausas, você estabelecer uma rotina de a cada 90 minutos você fazer uma pausa de 5 minutos, isso também ajuda a combater o burnout. E o que eu não falei ainda, definir limites claros para você. Você não tem um S no peito, não é um super-homem, você tem limites. Reconhecer esses limites e respeitá-los é fundamental para que você não embarque nessa canoa furada. Quer exemplos? Evite ser um workaholic, tenha vida pessoal, aprenda a dizer não quando você estiver muito sobrecarregado. Estabeleça horários, respeite esses horários para você parar de trabalhar, desligar do trabalho. E fundamental, praticar o autocuidado. O que é o autocuidado? É você se alimentar de uma forma adequada, é você dormir bem, eu já falei aqui, o sono é fundamental, você
reservar momentos de lazer, atividades que você gosta, é fundamental para a sua saúde mental. Sem autocuidado, você vai acabar com burnout, pode acabar com um problema sério. Agora, você não conseguiu prevenir, você já está com um burnout, você primeiro precisa reconhecer isso e pedir ajuda. Você não resolve um problema de burnout sozinho. Ah, eu dou conta, não vai dar conta, só vai piorar. Então, peça ajuda. Se você tiver uma empresa grande, notifique o RH, a sua chefia, peça ajuda médica também. É fundamental. Evitar o burnout. Além de cuidar de você, também isso é ser um bom líder. Reconhecer seus limites, praticar o autocuidado, você também está estimulando que os seus colaboradores também façam isso. E assim você tem uma equipe mais saudável. O item 6 fala de uma sobrecarga cognitiva em função de multitarefas. E esse é um mito que hoje em dia se popularizou, de que você é bom quando você faz tudo ao mesmo tempo, você está numa reunião, mandando e-mails, assistindo a reunião, fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Isso é uma grande mentira. Multitarefas, o seu cérebro não é preparado para isso e, na verdade, ele não faz isso. O que o seu cérebro faz quando você está executando mais de uma tarefa ao mesmo tempo é alternando entre essas tarefas. E essa alternância, ela diminui a eficiência do cérebro, gasta mais energia, tira foco e atenção, enfim, não é legal, não é produtivo, não é eficiente. Quando você divide a atenção, você inclusive está aumentando a possibilidade de haver erros, haver falhas. Se você, por exemplo, está dirigindo e está digitando uma mensagem, isso pode provocar um acidente de grandes proporções. Então, multitarefa é uma furada. E a multitarefa, além de gastar, de não ser eficiente, tem estudos que dizem que a eficiência diminui em até 40%, ela também compromete a sua saúde mental e contribui para aquele burnout lá que a gente acabou de falar, que é uma furada. Então, multitarefas, definitivamente não. E as estratégias para evitar multitarefas são até meio óbvias. Primeiro, se concentre em uma coisa de cada vez. Monotarefa mantém um foco e atenção muito significativos e de uma maneira mais produtiva. Definir as prioridades para que você faça isso de maneira eficiente. Crie blocos de tempo em que você se dedica a tarefas importantes sem qualquer interrupção. Isso vai aumentar muito a sua eficiência. E pratique técnicas como, por exemplo, mindfulness, atenção plena, aquela meditação de atenção plena. Isso vai melhorar muito mais o seu foco e, de novo, a sua atenção e a sua produtividade. Resumindo, menos multitarefa, menos estresse e mais produtividade, que é tudo o que você quer como líder. O item 7 fala da resiliência, e a resiliência é aquela capacidade de se recuperar de estresses, reveses, obstáculos, voltando ainda mais forte. E no mundo corporativo, a resiliência é fundamental porque o mundo corporativo está cheio de reveses, de obstáculos, de coisas desagradáveis e que a pessoa tem que se recuperar, que o líder precisa se recuperar. Líderes resilientes têm uma capacidade melhor de lidar com o estresse, o estresse desses reveses, dessas situações difíceis. Eles têm melhor capacidade de tomada de decisão, que conseguem lidar melhor com a situação. E quando a equipe percebe que o líder consegue lidar bem com a situação, isso fortalece a confiança da equipe no líder, dá uma tranquilidade melhor e, consequentemente, fortalece a liderança. E, de novo, as dicas práticas, como que eu desenvolvo, então, essa resiliência? A primeira coisa está ligado aí à mentalidade, ter uma mentalidade de crescimento, do tipo que encara os desafios, obstáculos, como oportunidade de crescimento, como aprendizados, os erros como oportunidade de aprendizado. E o que eu posso aprender com isso? Então, essa é uma primeira coisa fundamental. Nesse processo é fundamental a autorreflexão. Se olhar para o passado, ver o que você já passou, o que foi, o que você extraiu daquilo ali, é fundamental para que você desenvolva também essa mentalidade de crescimento, ou fortaleça essa mentalidade de crescimento. O autocuidado, olha só, de novo, coisas que se interrelacionam. Cuidar de você mesmo é fundamental para que você tenha essa resiliência. Se você está, por exemplo, mal de saúde, você não vai ter resiliência, né? É difícil isso. E uma coisa que eu não falei ainda é fortalecer uma rede de apoio, você ter amigos, colegas, mentores, alguém com que você possa desabafar, que você possa falar, trocar ideias. Isso é fundamental. Guardar as coisas para si mesmo não é bom. Quem já fez terapia sabe disso. Só o ato de você falar, de colocar para fora, já dá um alívio para a pessoa. Então, resiliência é fundamental. Você enfrentar os desafios com aprendizagem e crescer depois deles. Nesse vídeo, nós exploramos do ponto de vista da neurociência sobre o funcionamento do cérebro e práticas simples, efetivas, que funcionam
para que você melhore a sua liderança através, lógico, da neurociência. O que você precisa fazer para que isso faça realmente a diferença? Escolha algumas dessas práticas, umas 3 no máximo, e comece a exercitá-las ao longo dos dias. Transforme elas em hábitos. Só assim você vai conseguir resultados. E não perca o próximo vídeo da série. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei e compartilhar esse vídeo, porque você não só ajuda o canal a crescer, como você pode ajudar também pessoas que precisem desse conhecimento para melhorar a sua liderança. O mundo precisa de líderes melhores. Eu vejo você no próximo vídeo da série. Tchau!